Por que que hoje a corretora de imóveis está perdendo o mercado? Pode ser que ela tenha muitos anos de experiência, muitas vivências, excelentes profissionais com muita bagagem, muita experiência, mas o que tem acontecido ultimamente? Nesses últimos 10 anos de mercado imobiliário, mais que dobraram o número de corretores e corretoras de imóveis, isso a nível nacional. Então, a concorrência aumentou muito. Mas o que acontece? Quanto mais jovem, né, as profissionais corretoras de imóveis, que esse é o nosso nicho, elas têm mais facilidades e habilidades para fazerem vídeos e utilizarem redes sociais, sejam no Instagram, no YouTube, no TikTok e assim por diante. Então, o que acontece? Aquela corretora de imóveis mais experiente, mais maduras, 40, 50 mais, ela tem a dificuldade de utilizar o Instagram principalmente, né, ou a rede digital a seu favor na sua profissão. E isso acaba fazendo com que ela se sabote, porque ela acredita que, como ela sempre foi uma profissional muito bem sucedida, boa na negociação de vendas, entende tudo sobre imóveis, entende o mercado. Só que o que acontece? O mercado mudou. Vocês já pararam e analisaram sobre isso? Se tem alguma corretora de imóveis experiente aqui, comente ali no chat se vocês já sentiram isso e notaram que quanto mais a pessoa tem posicionamento e autoridade no digital, mais ela se sobressai. Já notaram isso? Ter autoridade no digital e posicionamento é muito importante. Vamos fazer uma dinâmica bem básica. Por exemplo, nós mulheres gostamos, temos vaidades. Então, quando a gente pede indicação, seja de uma manicure, de uma cabeleireira ou cabeleireiro, a primeira coisa que a gente pede é o Instagram. Então, a gente vai lá e dá uma olhada para ver se a vitrine do Instagram é atrativo, né? Se é profissional, ela mostra algum vídeo sobre o trabalho dela, o que ela executa. Aí você olha lá o perfil, né, dessa profissional e você já tira as suas conclusões. Ah, eu gostei, então eu vou lá. Ah, eu nem gostei porque não tem nada ali postado, acho que nem vou lá. Entende? E isso acontece muito na nossa profissão de corretora de imóveis. Vejamos bem. Se o cabelo que a gente corta ou pinta, né, o cabelo cresce, a gente pode mudar a tonalidade, né? O corte, cortou o cabelo, não ficou legal? Daqui uns meses cresce e tá tudo certo. Ou você vai lá e pinta de novo, né? Uma mecha, alguma coisa nesse sentido. Se para isso a gente pesquisa o Instagram, a bio que tem ali no perfil, imagine quem dirá, quem vai comprar um imóvel. O imóvel envolve o dinheiro de muitos anos da vida daquela pessoa ou o patrimônio da vida toda, entende? Então, se a corretora de imóveis não se posicionar, como que ela vai conseguir concorrer com as corretoras de imóveis inexperientes, mas que são boas no digital, no marketing? Já pararam e analisaram sobre isso? Outra coisa que eu vejo assim que é muito problemático, o Instagram de muitas profissionais. A conta do Instagram profissional, ela é uma conta fechada. Não pode, tem que ser uma conta aberta. Outra coisa, tem que estar bem claro, especificado lá, a profissão, corretora de imóveis ou especialista em imóveis, tipo de atuação, né? Então é muito importante, essencial, até eu fiz aqui um breve roteiro do que tem que estar lá. Então, primeiro vamos tocar na ferida. Por que corretora de imóveis experiente, madura, ela está ficando invisível no digital? Porque no passado, quando elas iniciaram a profissão, naquela época, vendia muito por indicação, fazia-se panfletagem, dependia de plantão, tinha recorrência por indicação, porque o meio de comunicação ele era mais lento, não existia a rede social, não existia o digital, ela dependia
das vendas de forma convencional do que funcionava bem até uns 5 anos atrás. Hoje, cada vez mais, o digital está muito rápido, muito acelerado, então tudo passa pelo digital, né? Claro que tem coisas boas, maravilhosas, mas tem coisas não muito boas que também acabam caindo no digital. Mas é muito importante para a corretora de imóveis se atentar nesse detalhe. Então, o que hoje o cliente faz? Por exemplo, vai lá no Google e pesquisa lá, Satia Imobiliária. Vocês vão encontrar a minha imobiliária. Vai encontrar avaliação no Google, entende? E a corretora de imóveis que né, se tem empresa ou ela usa um nome profissional ali, ele tem que ir na busca, ou no Google, ou no chat, no Instagram, entende? Localiza, você vê vídeos, você vê conteúdos de post e vários outros, né? Aí você tem como você comparar os perfis, né, de profissionais. Então, por isso que é muito importante que você, profissional corretora de imóveis, se atualize, porque nem sempre há anos de experiência, muita bagagem, vai te posicionar no digital e vai te deixar com autoridade perante, eu digo assim, perante os clientes, né? Porque veja bem, se você vai comprar uma coisa simples, você já procura no digital saber quem que é aquela pessoa, se ela existe, se é profissional ou não, que tipo de imóveis que trabalha, o que representa, quem dirá, né, para comprar imóveis de maior valor. Então, é muito importante sobre isso. Então, lá no teu Instagram, lá, né, inicialmente, você tem que ter a conta aberta, a bio tem que ser muito clara, dizer quem você é, o que você faz, tem que ter o teu, a dor que você cura, né? E tem que ter o teu CTA. Isso é essencial, certo? Na bio. Você precisa também que as postagens sejam compatíveis com a tua atuação, com a profissão que você desenvolve. Então, é muito importante. Eu, por exemplo, eu tenho 2 perfis de Instagram. Satia Imobiliária, que é voltado mais a imóveis, e Satia Mura, que é mentora e corretora, que é mais voltado para mentoria, certo? Então, é muito importante que você, além de estar claro, né, o nome, a bio, estar bem adequado, você tem que também deixar os destaques evidentes, fixar as 3 principais postagens, né? E sempre ter constância. Não adianta você postar hoje, sumir um mês e voltar daqui um mês. Você tem que ter constância. Todo dia você tem que arrumar algum conteúdo, seja um history, seja um post, um reels, ou você pode pegar do post ou reels e compartilhar ele para ir lá para o history, mas é muito importante a constância. E como que você faz para iniciar? Primeiro, você tem que, eu digo assim, não dar ouvidos, né, do que os outros vão dizer, porque talvez a maior dificuldade da corretora experiente, ela ter medo e achar assim, o que eu vou falar? O que as pessoas vão dizer? Né? Então, muitas vezes, são crenças limitantes que estão ali bloqueando para que essa profissional consiga estar lá falando e apresentando. Então, se vocês fizerem a busca lá que eu falei no Google, vocês vão encontrar, então, a Satia Imobiliária, Satia Mura Corretora, mentora. Se vocês procurarem algumas IAs, fizer a busca detalhada, vocês vão encontrar. Isso quer dizer que essa profissional existe. Mas, na vida real, a gente sabe que existem muitas corretoras de imóveis que, se o cliente for pesquisar para saber se aquele profissional existe, não encontra. Por quê? Porque ela não tem posicionamento. Ela não está inserida no digital. E é muito importante estar inserida no digital, porque facilita muito a busca. Facilita-se também o cliente, por exemplo, ele quer saber um pouco mais da existência da profissional, ele vai conseguir encontrar a partir do momento que você posta conteúdos. Agora, se você não posta conteúdos nenhum, não tem avaliação tua,
não te acham, entende? Então, é muito importante que você utilize o digital de forma adequada. Por exemplo, no passado, o cartão de visitas, né, da corretora era aquele cartão de visita tradicional. O currículo era aquele datilografado ou digitado. E esse era o banco de dados, para você ter uma informação sobre uma profissional para a vaga de emprego. Ou alguma referência, tipo currículo, para que as pessoas te conheçam como profissional. O que acontece hoje? O Instagram, ele é o cartão de visita, né? A parte da bio é o cartão de visita da corretora de imóveis e os conteúdos e destaques é o currículo da profissional. Por isso que é muito importante você utilizar as redes sociais, porque dessa forma o cliente vai te localizar. Se simplesmente para utilizar um serviço de cabelo, né, cabeleireira ou manicure, nós temos o hábito de pesquisar no Instagram ou nas redes sociais, quem dirá para confiar, né, para comprar um imóvel de valor maior, que pode ser uma economia de uma vida toda ou de muitos anos. Tá entendendo aonde que está o problema? Então, corretora de imóveis, lembre-se, nos últimos 10 anos, mais que dobraram o número de profissionais, não dobraram o número de compradoras de imóveis, e não é a tua experiência de 5, 10, 20 anos que vai te garantir vendas recorrentes ou posicionamento recorrente, entende? É necessário você ter autoridade e gerar posicionamento no digital. Primeiro grande erro da corretora é achar que não precisa se comunicar. Lembra de ditados antigos que diziam assim que quem é visto é lembrado, quem aparece, né, é lembrado, quem se comunica chega mais longe. Dizer dessa forma: oi, Elaine, verdade, minha meta agora é essa. Senti isso no atendimento, todos os clientes perguntam, bem isso mesmo, viu? Como eu não estou mentindo, estou falando a verdade. E é uma coisa tão assim natural hoje em dia que as pessoas realmente, né, pesquisam, não tem. Às vezes você precisa referência, por exemplo, de um prestador de serviço. Vamos pensar assim, um encanador, né? Ou é aquele de confiança por indicação, ou você vai também pesquisar na rede social, entende? E para todas as áreas. Produtos que você confia, marca, mesmo você confiando da marca, o produto, ainda você vai, daquele modelo, você vai olhar as avaliações, o que as pessoas falam, entende? Então é muito importante você estar inserida no digital. Outro grande erro das corretoras e de imobiliárias, não é só corretoras, tem muita imobiliária grande cometendo esse erro. Postar apenas fotos de imóveis. Tem imobiliária que posta fotos de imóveis como se fosse aquele classificado antigo de jornal, entende? Revista de classificados ou jornal de classificados, e isso não funciona. Você tem que alternar, entende? Tem pessoas que só arrumam a fachada do imóvel. Não, você tem que intercalar. Você quer arrumar a fachada? Beleza, mas você tem que arrumar também outras partes do imóvel. Você tem que mesclar com vídeos caseiros, vídeos profissionais, entende? E não é tão difícil você começar gravando. Você pega o aparelho celular, você pode fazer, eu digo assim, com a câmera frontal, né? Ou você pode fazer com a câmera selfie, né? Você pode escolher qual que é a melhor forma que você prefere, você mesmo estar gravando. Eu particularmente gosto de virar o celular e gravar com a câmera normal. Agora tem pessoas que optam por selfie, entende? Isso quando você não tem ninguém para gravar para ti. Tem casos que você precisa que alguém grave, mas muitas coisas você consegue fazer desde que você tenha vontade, disposição. Não é na primeira que a gente acerta. Dizem, né, que no milésimo vídeo a gente fica bem craque, mas como que você vai chegar lá? Só se você praticar. A partir do momento que você tem constância no que faz, você consegue chegar no teu objetivo. Então, o primeiro erro eu já falei, achar que não precisa se comunicar. O segundo erro é postar somente fotos dos imóveis. O porquê? As pessoas não compram da propaganda. As pessoas não compram
de uma imagem apenas que ela vê. As pessoas compram de pessoas. Primeiramente, ela precisa gerar a conexão, entende? Para a partir daí surgir o interesse por um determinado imóvel porque alguém apresentou esse imóvel. Terceiro grande erro da corretora de imóveis: ter medo do julgamento, a insegurança de se aparecer e pensar assim, o que os outros vão falar. Mas eu digo assim, não pense, deixa os outros falar. Vê se essa pessoa vai pagar o teu boleto, as tuas contas. Não vai. Vai ver se essas pessoas sabem a tua dificuldade, porque a nossa profissão de corretora de imóveis, às vezes você trabalha meses sem faturar nada, e é mais do que justo que quando vende o imóvel tem uma ótima comissão, porque a partir do momento que você saiu de casa, você está tendo despesa, seja combustível, seja com veículo, você tem que ir apresentável, então é um conjunto de despesas. E se você está em casa trabalhando, seja no computador ou no celular, você está tendo despesas também. Então, tudo isso faz parte da nossa profissão. É uma profissão que você tem que conseguir conduzir para que as pessoas enxerguem a gente. Se a gente ficar escondido, as pessoas não vão enxergar a gente, entende? Por isso que acaba que a corretora de imóveis, aquela experiente mais madura, não tendo tanta visibilidade porque ela tem medo do julgamento. Então ela não aparece, ela não faz vídeos. Isso é terrível. É muito importante, né, que ela apareça nos vídeos. Só um pouquinho, que a imagem está bem ruim, a luminosidade aqui. Então é muito importante que ela, né, faça os vídeos e as pessoas vejam que está falando com uma pessoa humana, né? Aí tá muito em alta a inteligência artificial, e tem gente que diz, não, eu vou pegar e deixar a IA fazer. Não, mas não faça isso. A IA vai te ajudar muito, mas não vai fazer o teu trabalho que você tem que fazer. Você que tem que dar, né, aparecer, você que tem que falar, você que tem que apresentar, mostrar o imóvel, entende? E é muito importante, e não é de primeira que você vai acertar. Quarto grande erro: publicar sem estratégia, fazer conteúdos que não tem nada a ver com aquilo que você está trabalhando. Então é muito importante fazer conteúdos direcionados e compatíveis com o imóvel e com o teu público. Se você trabalha com imóveis de alto padrão, você tem que utilizar um tipo de narrativa e um tipo de, além da narrativa, o conteúdo tem que ser compatível, né? E o vídeo também com o produto que você está oferecendo para o cliente que você está procurando, né? Então, isso é muito importante. Já se você vai oferecer um imóvel mais simples, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você vai fazer uma narrativa compatível com aquele cliente e assim por diante. Então, é muito importante fazer as narrativas compatíveis com o imóvel que você quer apresentar, para que o cliente na outra ponta, ele se sinta inserida naquele ambiente, naquele imóvel. A Elaine que comentou, minha maior dificuldade é gravar, fala que minha dicção é ótima, porém minha vergonha tenho que vencer. Olha, Elaine, vergonha não paga boleto, tá? E olha, fica aí até o final, depois se quiser falar comigo, me chama aí, que né, no começo é difícil. Eu também no começo era muito envergonhada, no começo eu ficava pensando o que vão falar de mim, entende? E muitas vezes a gente tem medo do julgamento, né? Mas as pessoas não sabem da nossa necessidade, não sabem da nossa capacidade. A partir do momento que a gente ficar escondida, as pessoas não vão saber, entende? Porque no passado não existia rede social, não existia o digital, e o mundo girava daquela forma. Então a gente tinha aquela lista fria, usava o seu telefone fixo, dependia de panfletagem, entende? Dependia de atender no plantão ou na imobiliária. Mas hoje mudou, tudo mudou. Eu tenho uma média do ano passado para cá, isso que eu moro em cidade pequena do interior, mais de 90% dos meus atendimentos iniciaram pelo digital, ou pelo WhatsApp, ou
pela DM do Instagram. A Carol comentou aqui, grava, posta e sai correndo. Não, veja, já vai se tornar normal, também tenho. Então, é bem isso mesmo, a gente tem que fazer bem isso que a Carol falou, ó, grava, posta e sai correndo, né? Nem olhe muito, depois aos poucos você vai olhando, vai analisando, olha, eu poderia ter feito isso melhor, isso ficou bacana, isso não ficou tão legal, mas no próximo vai ficar melhor, entende? E é bem isso mesmo, cara e coragem, tá tudo certo, tá valendo. Então, pessoal, pra quem tá chegando agora na live, né, é bem isso. Sejam todos bem-vindos, né? A live já está quase no final, mas é bem isso. O objetivo é dizer o porquê que corretoras experientes, maduras, estão ficando invisíveis no digital. É justamente porque elas têm muito conhecimento, muita experiência, mas elas se escondem. E se você ficar escondida, as pessoas não vão te conhecer. E hoje, com o digital, é muito importante que você tenha posicionamento e autoridade. E para isso, você precisa aparecer. Quinto grande erro: confundir presença com autoridade. A presença, você vai estar ali de forma adequada, compatível com o que você está apresentando. E a autoridade é aquilo que é a tua essência, entende? Então, a essência é primeiro de tudo, né? Entendeu? A partir da essência, você cria o teu posicionamento. E o posicionamento no digital, você constrói. Porque ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu já fazendo vídeos, entende? Criando conteúdos, mas para isso tudo tem estratégias, tem método e tudo é possível. Eu, por exemplo, quem me conhece lá do passado sabe que eu sempre fui uma pessoa muito reservada e eu era muito tímida. Eu quebrei esse bloqueio. Eu tentei no ano de 2022 entrar no digital, mas eu ficava muito travada, muito bloqueada. E voltei agora no ano de 2025. E graças a Deus, assim, cada live, cada apresentação, ou cada palco que eu subo, né, ou cada microfone que eu seguro e falo para um público maior, é de boa, é tranquilo. Eu não fico mais nervosa como eu ficava, ansiosa, mas tudo isso, como que a gente faz para melhorar? É praticando, não tem? E uma das principais coisas que a gente precisa fazer é mudança de mentalidade. A partir do momento que a gente muda de mentalidade, que a gente aceita e a gente quer o novo fazer acontecer, a gente consegue. Mas sei que no começo não é fácil. Tem momentos que você acha que você não vai dar conta, entende? Mas chega um momento que, né, vai dar tudo certo. Então, se foram esses 5 erros, né, da corretora, o que você precisa, então, para dar certo no digital? Clareza. Então, muito importante você ter clareza, dizer quem você é, o que você faz e para quem você faz. Isso é básico. Principalmente se você quer utilizar o Instagram para você vender mais imóveis, para você gerar posicionamento. A forma de vestir, a forma de se comportar, o tom de voz, tudo isso ajuda e é muito importante. Só que por si só, isso não resolve. Tem que vir do coração, tem que vir da tua essência, entende? Aí sim, as coisas fluem de forma diferente. Consistência. Não aparecer só quando tem que fechar a meta de vender. E sim, aparecer com constância. É muito importante que você sempre faça conteúdo. Claro que nem todos os dias a gente tá bem, nem todos os dias a gente tem tempo e disponibilidade, né? Ou disposição para fazer conteúdos. Então você tem algumas formas. Você pode deixar gravado alguns conteúdos, você pode arrumar post carrossel, reels simples, reels gravado, editado. Você tem várias formas de fazer. E quanto mais lo-fi você fizer, melhor é. Quanto mais simples, natural, você vai ter mais resultado.
entende? Outra coisa, muito importante, conteúdo útil. Então, nada contra quem faz muitos comentários de outros influencers, de outros artistas, de políticos, de jogador de futebol, nada contra, tá? Eu, particularmente, não faço isso. O porquê? Você tem que publicar, postar aqueles conteúdos que são úteis, voltados à tua clientela, entende? Então, se você trabalha no modelo, né, padrão, que eu digo assim, de imobiliária convencional, você vai postar de uma forma de imóveis. Quando você muda para curadoria, você vai mudar os olhos e a forma de postar. Para quem me segue lá na conta Satia Imobiliária, viu que eu mudei algumas coisas a partir desse mês de julho. E eu estou num processo de transição de imobiliária convencional para imobiliária de curadoria. Então, não é no estalar dos dedos que tudo vai estar no novo modelo. É um processo. Da mesma forma, se você é corretora de imóveis, seja autônoma, profissional de imobiliária, né, que tem CNPJ, né, ou que trabalha em parceria em outra imobiliária, ou em algum empreendimento, né, ou só trabalha com imóveis de lançamento, né. Então, independente da área, se você tem que produzir o teu lead, primeiro você tem que começar com o teu posicionamento, e a tua autoridade é uma consequência, porque a autoridade é a tua essência, é o teu conhecimento. O posicionamento você constrói no digital. E através da autoridade, mais o posicionamento, você consegue abrir, né, as portas para conseguir mais leads, sejam em conteúdos orgânicos ou conteúdos não orgânicos, né? Então, você tem essas possibilidades e essas opções, tá? Então, é muito importante isso daí. A imagem que você quer transmitir ou representa determinado tipo de imóveis também tem que ser compatível, tá? Então, ali, voltando ali na parte de conteúdos, você pode arrumar específico de imóveis, coisas correlacionadas com imóveis. Se você, por exemplo, vai fazer curadoria ou vai trabalhar só com um nicho bem específico, você pode arrumar o que tem de coisas boas em torno daquele imóvel, entende? O que tem de diferencial naquele imóvel. Dicas de, por exemplo, eu estou num processo para trabalhar com imóveis somente de alto padrão. É um processo, não é no estalar dos dedos. Então, eu participo de eventos tipo a Casa Cor, e eu gosto muito de arquitetura, gosto muito de decoração e tenho um olhar clínico. Então, se eu bato o olho, eu vejo, né, uma pedra de valor, uma pedra diferenciada, um acabamento, uma mobília, né, assinada, a gente sabe que isso daí, no imóvel, ele vai agregar um valor muito maior. Então, eu batendo os olhos, eu já sei se aquele imóvel é um imóvel bonito, se aquele imóvel ele é da geração ostentação, porque o ano 2000, 2010 mais ou menos, foi uma geração, uma fase de ostentação. As pessoas construíam imóveis para mostrar que tinha poder, que tinha dinheiro, que estava podendo, né? Depois mudaram os imóveis que começaram a fazer sentido, que é outro tipo de imóvel, que são imóveis exclusivos, assinados, né? E tem aqueles imóveis que o tradicional, convencional do dia a dia, da vida da maioria das pessoas, móveis planejados, com pedras comuns, entende? Então, a partir do momento, por exemplo, né? É um exemplo que eu estou dando, né? Que você vai estar trabalhando com imóveis de padrão maior, você tem que bater o olho, você já sabe a diferença. Aí vai justificar o porquê que tem imóveis que custa 1 milhão, entre aspas, você olhando é semelhante o imóvel, e o outro imóvel custa 10 milhões e o outro custa 20 milhões. E às vezes você pensa, nossa, mas a metragem é meio parecido, é em torno de 200 metros quadrados. Mas aí você vê que a pedra é outro tipo, os móveis são de outra qualidade, são móveis exclusivos, são escassos, não existe outra igual, entende? Ou é muito raro. Então, tudo isso muda o valor. E é muito importante que nós, corretoras de imóveis, saibamos diferenciar um tipo de imóvel do outro. Mas, claro,
cada um dentro do teu nicho que você opta em trabalhar. Isso é muito importante, né? Então, como eu moro em cidade pequena, eu trabalho um pouco de cada tipo de imóvel. Mas a tendência é eu estar trabalhando mais com imóvel de alto padrão. Mas para isso não é no estalar dos dedos. É uma construção de alguns anos. E não é só chegar lá e vender o imóvel. Você tem que conhecer todo o entorno, todo o contexto, todo o histórico, o porquê que pessoas de alto padrão, altíssimo padrão, compram um determinado tipo de imóveis. Aí você vai ter que entender a cabeça deles, entender como que eles são tratados, como que eles gostam de ser tratados e o ambiente que eles vivem, né? Então, isso é uma ambiência também. Tá chegando bastante gente aqui na live, estamos ao final da live, mas é muito importante, né? Então, em relação à forma de criação de conteúdos, então eu falei sobre clareza, consistência, conteúdo útil, né? Imagem coerente, certo? Você, corretora de imóveis, se você tem medo do julgamento, lembre-se que o julgamento alheio não paga o teu boleto. O julgamento alheio não vai fazer com que você tenha posicionamento no digital, né? Deixa eles falarem. O importante é que você não está fazendo nada errado e que você quer conquistar teu espaço. Você quer que as pessoas conheçam a tua qualidade, a tua carreira, porque cada uma de nós, mulheres, eu digo experientes, maduras, nós temos uma história de vida muito ampla, muito extensa, passamos por várias situações, a maioria vem de recomeços, de transição de carreira, né? E a maioria tem uma bagagem muito grande, é algo que ninguém pode tirar, entende? O conhecimento, a história, a trajetória. Então é muito importante que vocês utilizem tudo isso a seu favor. Aí, obrigada. A Carol diz que tá adorando. A Elaine, muito bom. Nossa, eu fico tão feliz, né? E é muito gratificante para mim, né? Poder estar ajudando outras mulheres corretoras, né? A conseguirem um espaço que é teu. Cada um tem, né, o direito de estar muito bem posicionada, né? Como profissional e financeiramente, que é uma consequência da profissão. A partir do momento que você trabalha bem, você está bem posicionada, o faturamento é uma consequência. Ai, obrigada, fico muito feliz, né, que vocês estão adorando, gente. Muito obrigada. Então, a nossa live está chegando ao final. E lembre-se que a boa notícia é assim: todo dia você começa gravando. Aí, seja intencional. E eu estou aqui para ajudar, tá? Então, o que eu puder, quem não me acompanha, né? Quem não está no grupo VIP do Método Presença de Valor, pode acessar lá o grupo, ou no Instagram também tem ali o acesso ao grupo, ou chama na DM que a gente inclui vocês no grupo. O grupo VIP ajuda também outras corretoras, né, a terem uma percepção maior. A live de hoje é a primeira live de 4 lives, que nesse mês de agosto é o mês do ciclo de crescimento no digital. Serão 4 lives relacionados ao digital para mulheres corretoras, tá? Que eu preparei com o maior carinho. Será todas as terças-feiras às 20 horas, tá? Então me acompanhe. Porque lá no final, né, do ciclo, eu tenho certeza que vocês vão sair um pouco mais leve e um pouco melhor. E eu tenho certeza que muitas já vão, né, aquelas pessoas que têm mais medo, mais timidez, vai estar vencendo esses bloqueios e vai estar conseguindo dar o próximo passo. Já aproveitando a oportunidade, para quem não me segue, né, eu tenho a conta, então, além da Satya Omura, né, que é a conta que a maioria conhece, que é essa conta do Instagram que eu estou passando a live. Eu tenho a conta Satya Imobiliária. No YouTube eu tenho a conta Satya Omura. E no TikTok eu estou tentando aprender a usar o TikTok, que eu não sei, mas logo eu já estarei também utilizando o TikTok, tá? Eu tenho algumas coisas postado lá ainda, mas não consegui ajustar no modelo que eu quero. Então, pessoal, era isso. Eu agradeço a todos que estão me acompanhando, né? Para quem não é inscrito,
Acesse lá no YouTube, se inscreva, toda semana tem conteúdos interessantes e importantes para nós, mulheres corretoras, e também eu vou estar fazendo outros conteúdos de imóveis, né, que vai servir para as pessoas no geral também. Ah, é legal, Elaine, isso, tenta gravar sozinha e assim, para se tornar natural, quanto mais você praticar, melhor é. E é bom se você criar tipo um roteiro. Eu digo assim, ó, gravar um vídeo é como fazer uma redação. A diferença é que a redação a gente tinha que escrever no mínimo 20 ou 30 linhas, né? Que a gente tinha o título, o tema, né, da redação, a introdução, o desenvolvimento e o encerramento, né? Redação, né? Que é a conclusão. No vídeo, o que você precisa? É um gancho forte, né? Você precisa ter o desenvolvimento, né? Que é a dor e a transformação, e o CTA no final, que é a conclusão. É mais ou menos isso. A diferença é que na redação era de 20 a 30 linhas, e nos vídeos, assim, se for para Reels, para chegar mais rápido, é ali, ó, em torno de 20 a 35 segundos. Mas você pode fazer até 3 minutos para o Instagram. Vídeos mais longos você utiliza o YouTube para fazer, tá? Então, seria isso, pessoal. Olá, eu sei que tem mais gente chegando, mas estamos no final. Então, agradeço a todas, né, que participaram. Fico muito feliz do feedback. Muitas corretoras comentaram que gostaram muito, né, da live. E é isso aí, gente. Quem não está no grupo VIP, entre no grupo VIP ou chama da DM, que a gente facilita ali o acesso no grupo VIP. E é isso, gente. Até a próxima terça, na live, aqui no Instagram. E no grupo VIP, eu vou me organizar para diariamente estar passando alguma coisa para vocês, compartilhando, certo? Muito obrigada e tenha uma excelente noite.